Olá, estamos de volta com mais um bloco desse nosso curso aberto de auto-hipnose quântica para eliminar karmas e energias desarmônicas, dentro da ferramenta que a gente utiliza, que é o decreto de solicitação de ajustes à fonte, a versão 3.0. Eu estou aqui tomando um cafezinho. O café é extremamente útil, é uma energia bem terra, extremamente útil para a gente aterrar. Geralmente quando a gente está gravando esses vídeos, sobe muito a frequência vibratória e teve o processo da canalização da mensagem da minha frequência mais elevada, né? E é muito interessante isso, porque logo no início, quando a gente começou a fazer esse trabalho, e agora eu estou falando como humano, eu brigava muito, muito. Eu falava, ó, se tem algum trabalho para fazer, me mostra. E me dá as condições, porque sem condição eu não faço nada, não sou obrigado a nada, né? Nós não somos obrigados a nada. É muito pelo contrário, nós somos consciências livres. E aqui é muito interessante a gente falar sobre aquela coisa de missão de vida. A gente nunca teve uma missão de vida no sentido assim positivo da palavra, que se a gente não fizesse, a gente ia ser penalizado, castigado, né? Ao contrário. Aqueles que vieram para experimentar uma vida humana, né? Isso é muito comum, tá, gente? Nas minhas frequências mais elevadas, eu também sou geneticista, que cria e cocria corpos físicos. E a gente gosta de experimentar, viver dentro do corpo que a gente cria, para saber como é que é, né? Pra saber o que precisa melhorar, o que dá para... né? É interessante isso. E talvez vocês se identifiquem com isso, de alguma forma. Ou talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. Nós nunca fomos obrigados a cumprir nada. Tá? Quando nós falamos de propósito é algo que a gente aceita de uma forma muito amorosa, que a gente sabe que é para ser o mais benéfico para a gente e para o todo. E todos os meios de se atingir esses propósitos nos são dados quando nós os aceitamos. Eu, até cerca de 3 anos, era totalmente bloqueado, porque eu ainda vivia muito na fase da matéria. E, gente, o ser humano, as pessoas falam, meus dons extrasensoriais. Que bom que os seres humanos ainda não têm dons extrasensoriais. Porque as coisas são dadas de acordo com o que vai se fazer bom uso. Porque se fosse para fazer uso prejudicial, para saber sentir a outra pessoa, para poder prejudicar a outra pessoa, no próprio benefício da pessoa que não tem os dons, é melhor, né? Que ela não tenha esses dons. Porque se for para usar para o mal, para prejudicar, para atrair para si mais karmas, mais energias desarmônicas, é melhor não ter. Talvez isso seja um grande choque de sistema de crenças para você, mas, do ponto de vista mais elevado, o ser humano estar bloqueado é benéfico, porque a maior parte dos seres humanos ainda vibram em energias desarmônicas. À medida que você faz a tua escolha de vibrar numa energia mais harmônica, de criar para você e para o teu próximo harmonia, de crescer internamente, aí você começa a expandir a consciência, começa a sentir o outro, começa a se comunicar com outras dimensões. É natural, é um processo natural. Agora, vai um ser que está vibrando meramente na materialidade, que se preocupa em levar vantagem em cima de todo mundo. Se um ser desse tem esse dom, ele vai fazer muita bobagem. Em próprio benefício desse ser, é bom que ele não tenha esses dons. E, infelizmente, até algum tempo atrás, a maior parte da humanidade vivia nessa frequência. De 60 anos para cá, isso mudou. As pessoas começaram a perceber, até pela comunicação, que o outro sente também. Televisão, rádio, comunicação via satélite,
tudo isso foi sendo transformado e o outro, distante, passou a estar dentro de casa, pelo rádio, pela TV. E a gente começa a perceber e saber que o outro, que como nós já conversamos nunca foi outro, é apenas uma outra frequência de nós mesmos, do ponto de vista do universo, o outro também sofre. Quando a gente vê uma criança que perdeu o lar por conta de um míssil que caiu na cidade, quando a gente vê um tsunami, quando a gente vê um terremoto, N circunstâncias dolorosas que ainda existem no planeta, aí a gente sente que o outro também é humano. Isso é muito bom. Ter compaixão. Muito do sofrimento que ainda existe no mundo é para fazer com que pessoas que não tinham compaixão passassem a ter compaixão. E a lógica que vem diretamente por conta disso é que nós, pela necessidade de sentir compaixão, muitas vezes criamos no mundo o sofrimento. Olha a nossa responsabilidade. Nós não tínhamos consciência. A partir de agora nós estamos tendo. E é nessa vibração de consciência que a gente faz o movimento contrário. O que é a nova Terra? Senão uma Terra em que todos possam ficar mais harmônicos. E que aqueles que não se frequenciem nessa energia, nessa harmonia, tenham outras oportunidades de viver, crescer e se desenvolver dentro de uma frequência ainda desarmônica em um outro lugar que não vai prejudicar o todo que deseja viver em uma frequência harmônica. Tem na Netflix uma série nova, uma versão nova da série Star Trek, que traz Star Trek Discovery desse ano, que é super recomendado ser assistido, especialmente para quem se identifica com o conceito de semente estelar, ou para quem tem algum filho que se identifique com o conceito de semente estelar, um amigo, namorado, alguém de um relacionamento mais próximo. Eu não vou dar spoilers para não quebrar a graça da brincadeira. E ali você aprende de uma forma muito legal sobre realidade paralela. E o que é a Nova Terra? A Nova Terra é uma sociedade estelar. É uma sociedade em que a humanidade está consciente de que, obviamente, ela nunca esteve só no universo. Nem faria sentido. Tem um filme também muito bacana de se ver que tira os véus, A Ascensão de Júpiter. É um filme muito bacana. Que é muito legal de se ver para você ver coisas que você ainda não tinha caído a ficha. A data limite que o Chico trouxe, Chico sempre maravilhoso, trata disso. Nós já atingimos o grau de chegar além da data limite. Os rumores de guerra que se escuta são apenas tentativas de assustar. Nada vai prejudicar o andamento do planeta, porque agora, depois de tanto esforço, depois de tantas costuras, depois de tantos acordos, há formalizado, nas várias dimensões, uma grande coalizão para que tudo flua da forma como deve fluir. Esse planeta vai passar a ser gerido pela luz, ainda dentro do conceito de dualidade. Aqueles que vibram num conceito diferente disso terão outras oportunidades de continuarem crescendo e se desenvolvendo. A data limite é a data limite em que, até aquele momento, tudo acontecendo bem, a partir daí é partir para o abraço. E a data limite não é mais 2019, é 2026 por conta de ajustes estratégicos. Nós falamos no vídeo anterior sobre o canal
o motivo do canal ser The Newton Brasil, uma brincadeira, né? Porque D é porque é uma coisa internacional, Newton é Wesley Newton, embora esse canal, é bom frisar isso, não pertence ao Wesley Newton, esse canal é da equipe. Wesley Newton é apenas, mais uma vez dizendo, o passarinho que está voando na migração e que está quebrando o vácuo para outros pássaros que virão. Daqui a pouco o Wesley Newton pode descansar e um outro pássaro toma a dianteira. É uma liderança compartilhada, esse nosso projeto. Talvez você se identifique com esse projeto. Nós recebemos o presente da canalização do Yever Arayeshter, que é quem tem a jurisdição sobre esse projeto. O projeto Hipnoquantum, ele começou como hipnose quântica, alinhamento multidimensional. Era uma fase de estágio para mim enquanto humano. A partir daí nós acessamos uma série de informações e começamos agora uma nova fase, que é a fase de compartilhar as informações o máximo possível. Achei interessante porque nas negociações, e mesmo eu no nível humano não tenho consciência das negociações, até porque eu faço questão de não ter, porque é complicado lidar com tudo isso às vezes. E a mensagem que ele trouxe foi justamente a que, se você sente que esse trabalho é importante para você, tanto na fase aberta, porque na fase aberta vai ser muito ampla, nós vamos ter muito, muito, muito conteúdo aberto, e há situações em que não dá para colocar tudo aberto, né? Tem situações que precisa ainda ser fechado. Nos próprios cursos fechados, em alguns, pelo menos nos mais avançados, a gente vai falar sobre isso, o porquê disso, por conta das estruturas duais que ainda existem no planeta. E que vai demorar muito para deixar de existir ainda. E nesse meio tempo a gente tem que ter jogo de cintura. Se você sente que esse trabalho é para você, se você sente vontade de fazer todos os cursos, não só desse projeto, quanto de todos os projetos com os quais você sinta afinidade, em primeiro lugar, no decreto, seja específico. Específica, diz assim, eu quero ter todas as condições financeiras de fazer os cursos, por exemplo. Quaisquer cursos, esses ou outros, seja específico. Porque a equipe multidimensional vai te dar o apoio e o amparo para você fazer. Plim, acontece mágica. Porque você está co-criando em colaboração com uma equipe. E se você está aqui, é no teu fluxo. Porque esse canal fala de fluxo, fala de propósitos. E o que você precisa vai chegar na tua mão. Mais rápido chega, quanto mais rápido você aceita que chegue. Tudo que você precisa e deseja é para fluir para tua mão. Porque está no teu propósito. Você está aqui para beneficiar as pessoas. Quando nós estamos no nosso propósito, todas as condições nos são dadas. Nós não tínhamos nem site de internet. Nós não tínhamos equipamento, nós não tínhamos nada. E de repente, do nada, apareceu. Pessoas aparecem para ajudar do nada. De graça. Porque também faz parte do propósito delas. Todo o trabalho é coletivo. Ninguém nunca fez nada sozinho. Poucas pessoas são grandes líderes que fazem. Mas mesmo esses líderes tiveram suporte em casa. Seja você também o suporte da sua casa, desse planeta, dos teus amigos. Quando nós falamos no quinto item do decreto, para você decretar sabendo o que está sendo dito, que é, ao invés de eu ficar simplesmente passeando no astral, eu vou compartilhar para vocês agora uma coisa muito dolorosa. Eu tive uma expansão de consciência. Existem várias formas de você contribuir com as pessoas no astral. Você, com a consciência mais elevada, projetado, vai decidir qual que é a melhor para você, da forma mais fácil para você.
Aqui, nessa dimensão, é muito fácil. A gente cresce bebê, nasce bebê de uma mãe. Lá nem sempre. Lá existem situações em que se nasce de um corpo adulto, você nem sabe de onde veio, simplesmente acorda num corpo que você não reconhece. Escravo de estruturas complexas e é obrigado a fazer o que tem que manda fazer, porque senão sofrimento. Algumas das pessoas que trabalham na equipe, que iniciaram esse processo de limpeza de karmas com o decreto, elas me relatam sonhos ajudando outras pessoas, resgates, cemitérios, coisas pesadas, né? Isso não é para todo mundo. Mas a pessoa que ela tem essa vontade, ela é treinada para isso, porque a equipe dá todo o suporte, tanto lá quanto aqui. Lá, inclusive, ainda é mais fácil. Se você sente que não é a sua frequência, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai trabalhar no máximo no hospitalzinho, se você quiser. Ajudando a pessoa a dizer que tá tudo bem, contando uma historinha para uma criança. Porque existem crianças nos hospitais das cidades, né? Uns chamam de cidades, outros chamam de naves. Gente, nosso lar é uma nave. Aruanda é uma nave. Se você não sabia disso, o livro do Robson Pinheiro, Cidades dos Espíritos, conta exatamente como é que é a nave Aruanda, né, vinculada à egrégora da religião da Umbanda, né? É uma nave multidimensional, pega de 5D até 8, 9 até, dependendo da frequência que você consegue chegar. E muitas das pessoas resgatam outros seres. Talvez você já tenha visto o filme Nosso Lar. No filme Nosso Lar, o André Luiz, ele resgatava seres daquele umbral, né? Umbral é uma infradimensão. É uma dimensão de sofrimento para quem não tem consciência. E as pessoas ficam lá perdidas nas suas próprias criações. E eles não conseguem sair de lá, a não ser que alguém vá lá e puxe. E muitas pessoas se oferecem para fazer esse trabalho. É um trabalho maravilhoso. Um trabalho extremamente lucrativo do ponto de vista dos créditos de harmonia. Tem pessoas que às vezes vinham de uma linhagem muito complicada, de antes do planeta, trazendo um histórico complicado. De um alto grau de desarmonia, de energia desarmônica impregnada no seu campo. Não. Agora eu quero criar harmonia na minha vida. E aí, qual o jeito mais rápido? No menor linha de tempo. Ah não, vou lá. Mete a mão na lama e tira. Não vai nem lembrar. No dia seguinte nem lembra. Só se precisar lembrar. Porque às vezes ela pede para lembrar. Será que eu estou sendo útil? A pessoa tem aquela dúvida. Será que eu estou sendo útil? Será que minha existência aqui está sendo produtiva? Porque bem na verdade, se nós estamos encarnados no nível físico, é porque foi planejado para nós, por nós mesmos, atividades no nível físico. Porque senão a gente nem precisava ter encarnado, né? Só que às vezes as atividades do nível físico, do dia a dia, ocupam tanto o nosso tempo que a gente fica meio que bobo com relação às coisas do outro lado. Então a gente não traz nem lembrança e até para o nosso próprio benefício. E nessa projeção eu vi um ser que tinha sido resgatado. Ele estava numa cápsula ainda, uma bolha. E eu me lembro que foi assim que eu comecei a trabalhar aprendizado acelerado de línguas na hipnose. E essa projeção foi toda em inglês. E eu fui conversar assim, mas por que você está prejudicando aquele meu cliente? E aí a gente passa para um outro ponto. Nós falamos de karmas. Karmas são energias desarmônicas que voltam para a gente e ficam aqui, orbitando o nosso corpo. Enquanto a gente não limpa aquilo, a gente vai para outra dimensão, continua. Para outra dimensão, continua. Uma hora a gente vai ter que dar conta disso. É como se fosse um peso que a gente, para se movimentar, a gente tivesse meio que se arrastando. Se estivesse numa piscina de lama, areia movediça. E quanto mais coisas boas você vai fazendo, elas vão voltando e aquilo vai
se impregnando do nosso corpo, ficando mais leve, solto. Por isso que nós vamos falar muito de leveza, de fluidez. Fica fácil, fica fácil. E quanto mais você tem ação harmônica, aí você fica credor de ação harmônica, parece que você está assim, ó, num barquinho assim, indo para o mar. E quando eu estava projetado indo conversar com esse ser, eu perguntei, por que você está prejudicando aquele meu cliente? Porque uma das outras coisas que tem são outras energias desarmônicas, podem ser magias, isso são coisas comuns. Magias a gente não vai tratar agora, porque a gente vai tratar em tópicos especiais no próximo curso. Que também está no decreto, isso é resolvido pelo decreto. Mas a gente estava falando de cobradores de vidas passadas. Existem duas formas de as pessoas ser obsidiada, eu não gosto desse termo, vou dizer cobrada por ações anteriores. A pessoa que teve o prejuízo, né? Uma pessoa A aqui, meu cliente, prejudicou no passado a pessoa B. A pessoa B pode contratar a pessoa C, D e E para voltar aqui e prejudicar de volta. E aí a gente vai entender por que está acontecendo aquilo. Isso tudo a gente consegue fazer na projeção, às vezes até na própria hipnose. Isso acontecia muito quando ainda não tinha o decreto. Com o decreto, a pessoa já dá autorização, a própria equipe da pessoa, do cliente, ou da pessoa que nem foi cliente, mas que está fazendo esse curso aqui agora, porque o objetivo é que nem precisa ser cliente, tá, gente? Aqui nós não estamos aqui para vender sessão, até porque nós nem temos tanto tempo para fazer sessão, porque o nosso fluxo agora é compartilhar conhecimento. Nós queremos colocar esse conhecimento para que seja acessível ao máximo de pessoas possível, começando pelo Brasil, língua portuguesa, depois a gente vai partir para a língua inglesa, depois para a língua espanhola, um fluxo aberto, tá? Então, com o tempo, as sessões vão diminuindo naturalmente, né? Esse ser, ele me disse, esse ser que foi contratado, o chefe dele foi contratado para prejudicar de volta esse cliente, e ele disse assim, só estou fazendo meu trabalho. Mas por que seu trabalho? Eu falei assim, não sei, eu só sei que eu nasci e já nasci escravo. E quando a gente colocou ele na bolha, porque estava prejudicando esse cliente, levou para a nave, na conversa da nave ele já nasci escravo. E é isso, era o que ele, tudo o que ele sabia era isso, porque não tinha história anterior. Nasceu, encontrou um outro ser, ou você faz o que eu estou mandando, ou você sofre. Existe muito isso ainda no planeta. O planeta está sendo limpo, e por mais que esse trabalho seja um trabalho de luz da fonte, a gente está aqui para falar a verdade para você. Isso existe. A gente não vai falar só coisa boa, não vai falar só coisa linda, só coisa maravilhosa. A gente vai falar o que você precisa ouvir, para você entender que tem muita gente sofrendo. Se nesse mundo muitos seres sofrem, nas outras dimensões, o sofrimento é 10, 20, 30, 50 vezes maior. Está diminuindo, está sendo limpo. Mas quando você se voluntaria para um trabalho desse, primeiro que você nem sente. No máximo, fica um pouquinho cansado se você, num dia específico, pegou muito pesado. Porque às vezes tem forças-tarefas muito fortes nesse trabalho. Mas o benefício que você traz no somatório das informações que você acumula quando você está no nível de consciência mais elevado, não tem como calcular. Então, a gente deixa o convite. Tudo que vem da fonte, tudo que vem do universo, é feito para ser bom para todo mundo. Ninguém nunca tira nada de ninguém, porque não tem como. O outro é a extensão de mim mesmo. Se eu prejudico o outro, eu estou me prejudicando. Tudo o que vem do universo é bom para todo mundo. Então, e isso veio do universo, isso é bom para você e é bom para quem recebe. É bom para todo mundo. Então talvez você não tenha tanta confiança, talvez nem acredita no que eu estou falando, experimenta. Pega o decreto, lê, sabendo que você está dizendo, eu estou me voluntariando para que no meu período de sono aqui, dessa vida, eu ajude pessoas em outras dimensões. E que o saldo desse benefício que eu estou fazendo para outros está voltando para mim aqui agora, porque o universo é um todo. E eu estou decretando que eu quero que isso venha para aqui agora, para limpando
qualquer desarmonia que esteja no meu campo agora. E não importa de onde essa desarmonia veio. Eu quero limpar isso. Só que mais do que isso, quando você se acostuma com isso, você vai vendo que, nossa, é muito bom. Porque o efeito de você contribuir com o outro é tão benéfico para você e essa energia é tão maravilhosa que você quer mais, mais, mais. E aí mais consciência, mais funções, mais atividades, mais opções, mais apoio, mais, mais, mais. Um crescimento pleno, eterno. Porque nós, a principal lei universal é a lei do desenvolvimento. É muito interessante que nós estejamos alinhados a essa lei do desenvolvimento. Certo? Então, a gente vai fechando esse bloco aqui agora, deixando essa experiência para você. Se você tem alguma dúvida, pode ir perguntando, a gente vai respondendo. Qualquer coisa a gente faz um vídeo para responder as principais dúvidas, porque se ficar difícil de responder todo mundo individualmente, a gente faz um novo vídeo para explicar isso direitinho. E até daqui a pouco, no próximo bloco.